Fazer paredes com blocos aparentes, rapaz, no bloco de concreto celular não é tão simples quanto num bloco tradicional. Na verdade, qualquer tipo de parede de bloco aparente tem alguns detalhes extras que precisam ser levados em consideração. Então, se você quer saber se vale a pena ou como fazer isso, se realmente dá para fazer blocos aparentes de concreto celular, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre isso agora mesmo. Show de bola! E antes de começar, já deixa um legal aqui embaixo, né? Tem que deixar o legal, porque é isso que impulsiona o nosso trabalho, é isso que faz o nosso vídeo ser mostrado para cada vez mais pessoas e nos ajuda a crescer o nosso canal. Então hoje a gente já tem mais de 119, acho que hoje é mais de 119 mil inscritos e a gente precisa da sua ajuda para continuar expandindo, continuar levando essa informação para cada vez mais pessoas. Então é de graça, não custa nada para você, é só você clicar aqui embaixo no legal e nos ajuda demais. Você não tem nem noção do quanto você nos ajuda deixando um legal aqui embaixo. E se ainda não está inscrito, se inscreve logo porque tem muito vídeo bacana, muita novidade vindo por aí. Você só vai receber, só vai ser notificado se estiver inscrito e com o sino ativado, beleza? Então, custa nada para você, deixa um legal, se inscreve porque vai valer muito a pena. Vamos lá, direto ao ponto. Eu recebo essa pergunta todos os dias, então muita gente manda: Thiago, eu posso fazer uma casa e deixar as paredes de fora sem revestimento? Cara, pode. A única coisa que eu alerto é, primeiro, os blocos de concreto celular, eles são porosos. Por ser porosos, eles têm muito vazios, então é muito fácil molhar e ele absorver a água, ele puxar a água. Imagina que você está trabalhando com esponja. O que é que acontece com a esponja? Você coloca dentro d'água, ela puxa a água. Por quê? Porque ela tem muitos vazios, ela tem muito espaço vazio dentro dela. Então a água se aloja ali naquelas células, naqueles espaços vazios. Da mesma forma, acontece com o bloco de concreto celular. Ele é um bloco esponjoso, espumoso, tem muito vazio dentro dele. Então quando você submerge ele dentro d'água, muita água entra nele, fica armazenada ali dentro. Seca muito rápido, porque ele é um bloco isolante térmico, então qualquer temperatura, qualquer vento que pega nele, é muito fácil secar essa água, mas querendo ou não, ela tem facilidade de penetrar nesse material. Então, se você vai fazer uma parede externa, por exemplo, de bloco de concreto celular e deixar sem revestimento, você precisa pelo menos aplicar um selador, um verniz, que o pessoal chama, verniz para alvenaria aparente. Inclusive eu apliquei aqui em algumas paredes para testar e ficou excelente, que aí quando a água bate, ela escorre, ela não infiltra, ele impermeabiliza ali a fachada. Isso para deixar aparente, sem revestimento, porque geralmente a gente aplica um revestimento, pode ser um revestimento simples, como uma textura acrílica, por exemplo, que foi feita para ambientes externos. E aí essa textura acrílica ela já tem uma condição de impermeabilidade, então ela dificulta muito a água entrar e atingir a sua parede. Para muros, por exemplo, eu recebo muita pergunta sobre muros. Eu posso fazer um muro e deixar bloco aparente? Pode. Porém, tem o segundo detalhe que você precisa se atentar. O bloco é muito fácil de ser cortado. Isso é muito bom para a gente que executa obras, porque a execução fica muito mais rápida. Quando eu estou colocando um bloco de 1 metro, chega lá no final da parede, às vezes eu preciso de um pedaço de 20 centímetros, às vezes eu preciso de um pedaço de 30, de 40. Então é muito fácil com um simples serrote ou qualquer objeto que corta madeira. Tem dentes, né? Porque a gente consegue cortar mais fácil o bloco. A gente corta o bloco, o pedaço que quer e finaliza a nossa fiada. Então a execução é muito mais rápida dessa forma. Porém, a desvantagem é que ele fica mais frágil para objetos perfurantes. Ele é muito resistente à compressão, né? Eu não sei se você entende o que é compressão, mas compressão é o peso sobre ele. Então, ele é muito resistente, mais resistente que o tijolo cerâmico. A gente já tem até testes aqui no canal, se você ainda não viu, dá uma olhada nesse vídeo aqui no card, quando terminar, que você vai ficar espantado com esse resultado. Então, mais do que o tijolo cerâmico, mais do que o bloco de cimento com resistência para vedação, ele suporta muito mais peso, muito mais carga, pressionando ele. Mas ele é mais frágil a objetos perfurantes. Então, se você, vamos supor que você faz um muro, que a função do muro é isolar o terreno, proteger o terreno e tirar a visibilidade externa. E aí você está num lugar que pode ocorrer vandalismo, dependendo do lugar. E aí se uma pessoa pegar uma faca de serra, ela vai conseguir perfurar seu bloco. Se ela pegar uma chave de fenda, ela vai conseguir perfurar, vai conseguir danificar. Vai ser difícil dela entrar dentro do seu ambiente, porque vai dar mais trabalho para ela furar, abrir um buraco para passar uma pessoa. Mas ela pode danificar, pode deixar feio ao seu alvenaria. Então eu sempre indico para muro, pelo menos um chapisco, porque aí quando você chapisca a superfície do muro, aquele chapisco já torna uma camada protetora sobre o seu bloco. Então, geralmente quando a gente faz muros, pelo menos a gente chapisca, depois pinta de branco ou deixa ele aparente mesmo cinza, da cor do cimento, que fica muito bonito. A gente já fez vários muros dessa forma e o chapisco é muito barato de fazer, gasta muito pouca massa, que é uma massa mais rala, gasta pouco cimento, faz rapidinho ali, os caras vão jogando o chapisco, rapidinho eles terminam de chapiscar o muro todo e fica top. O chapisco vai cobrir imperfeições
vibrações do assentamento. Às vezes quando você está assentando o bloco, sua equipe está assentando o bloco, na verdade, ela bate numa quina, ela quebra, ela faz uma junta feia, enfim. Algum trecho da alvenaria aparente pode ficar feio e com o chapisco vai ficar tudo igual. E ela também vai proteger a superfície do bloco. Quando alguém for com um objeto perfurante, vai ter muito mais dificuldade de furar esse revestimento, chegar no bloco para poder danificar a sua alvenaria. Beleza? Então para muros, se você puder rebocar, ótimo, o reboco é muito mais caro, né? Quem quer economizar, faz pelo menos um chapisco, porque protege a superfície da alvenaria e aí você vai ter um muro muito mais bonito a longo prazo. E falando de casa, você pode tranquilamente, por exemplo, ter uma parede aparente dentro da sua casa. Por exemplo, vamos supor que eu faça uma parede aparente aqui, nesse fundo aqui da minha sala. Então é um ambiente interno, é um ambiente que não vai ter umidade, não vai receber água da chuva, não vai receber sol, então é mais tranquilo. Eu faço uma juntinha bonitinha, fica um detalhe aqui bem legal, arquitetônico, na minha parede. Agora já se eu vou fazer uma parede externa, tem esse problema do vandalismo, alguém chegar, furar, danificar a parede dos blocos, e tem também o problema da umidade. Então, você pode tranquilamente aplicar o produto que eu falei logo no começo do vídeo, que é tipo um verniz para alvenaria aparente, na verdade o nome é esse, e ele vai impermeabilizar a fachada, e aí vai deixar a parede nitidamente aparente, você vai ver todos os blocos e ela vai ser impermeável, não vai molhar. Mas você não se livrou do problema do vandalismo, então alguém pode vir perfurar a sua parede e danificar a sua alvenaria. Então o mais indicado eu faço para casa, quando eu quero economizar muito, quando eu quero construir com o mínimo de custo possível, eu aplico pelo menos uma textura acrílica na parte externa, direto no bloco, e aí é muito fácil de aplicar, é muito barato. Essa textura ela vem em balde, vende em qualquer armazém. Eu posso até pigmentar essa textura, como eu fiz aqui no meu escritório, já tem até vídeos que eu mostrei. Aqui na nossa fachada, a gente aplicou uma textura com rolo, aquele rolo eu acho que é lã de carneiro, que ele fica umas pontinhas como se fosse o chapisco. Então qualquer pessoa faz isso, não precisa nem ser pintor. Você vai numa loja, compra a textura e já pode mandar pigmentar, bota a cor que você quer, vermelho, azul, amarelo. Aqui eu botei amarelo e aí a textura já vem amarela, com o rolo a gente aplica direto no bloco e está resolvido. A textura acrílica ela foi feita para ambientes externos e ela impede a entrada de água na sua alvenaria. E também é uma capinha de proteção sobre os blocos. Ou você pode fazer o tradicional reboco, que é geralmente o que as pessoas mais fazem, não só com bloco de concreto celular, mas qualquer outro tipo de alvenaria, né? Porque quando você aplica o reboco, você tem uma camada de chapisco, que é uma camada protetora, né? Que vai garantir a aderência da massa que vai vir. Então você ganha aí no mínimo uns 2 centímetros de revestimento sobre a parede de blocos. E isso é mais do que suficiente. Primeiro, você botando um aditivo impermeável no reboco, você vai ter um reboco impermeável e aí você já matou o problema de infiltração de água da chuva na fachada da sua construção. Segundo, você vai ter uma camada bem grossa ali com um revestimento bem resistente, que é um reboco bem feito. E aí, para ocorrer o vandalismo, a pessoa vai ter que ter muito mais trabalho, vai ter que ter uma marreta, não sei se martelo, dependendo do reboco, nem martelo quebra, uma marreta, um martelete pneumático, vai ter que ter um negócio ignorante para poder perfurar a sua parede e causar um vandalismo na sua estrutura. Então, dá para fazer bloco aparente? Dá, só tem que se atentar principalmente a esses 2 detalhes. A umidade, a sua parede precisa estar protegida da umidade. Segundo, vandalismo. Se for um local que o risco de vandalismo é 0, beleza, não tem problema. Mas se for exposto para a rua, numa cidade ou num local que tem algum índice de criminalidade, então não é indicado. Beleza? Espero que essas informações tenham te ajudado. Me chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.